Eu, por exemplo, hoje recebo alguém que faz literalmente uma limonada gostosa com um limão que a princípio pareceu azedo, não é, Dani? Hoje ela faz uma limonada gostosa. Ela entendeu que ela poderia viver com um propósito de vida que acendesse uma chama intensa no seu coração, apesar do diagnóstico da doença que assusta muita gente, que é Parkinson. Todo mundo já ouviu falar da doença, mas a gente hoje vai aprender um pouco mais, porque vai além dos tremores. A gente vai aprender como ela impacta a vida de quem convive com a condição. A gente vai entender o que é essa doença neurológica que afeta os movimentos e pode provocar outras mudanças ao longo do tempo. E é importante, porque um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital das Clínicas de Porto Alegre mostrou que mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais vivem com a doença. Um número que pode mais que dobrar até 2060, ultrapassando 1 milhão de casos. Mas mesmo com os desafios, é possível viver com qualidade. E hoje a gente mostra quem vive com qualidade, conversa com quem entende do assunto. Então eu recebo o neurocirurgião, Dr. Kleber Duarte, que tem quase 30 anos de experiência e coordena o serviço de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da USP, além de ser cientista e ativista social. Por favor, Dr. Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui, pode sentar. E eu recebo também ela, que é uma ativista também nesse sentido, que levanta essa bandeira e que descobriu no diagnóstico do Parkinson aos 36 anos, um propósito de vida novo e tem feito diferença na vida de muita gente. Daniele Lanzer, seja muito bem-vinda, muito bom te receber. E a gente, claro que tem muito para aprender com a sua história, Dani. Eu sempre fico feliz quando você vem e com o Dr. Kleber, né? Eu fiquei, confesso que impactada com essa estimativa de até 1 milhão de casos até 2060, porque a gente sempre acha que é um pouco menos, né? Mas é um número bem expressivo, né, doutor? Bem expressivo. E tem dois motivos, assim. Primeiro, não é só porque tem mais pessoas idosas vivendo mais. É porque a proporção de pessoas idosas com Parkinson está crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Agora, o que causa o Parkinson? Porque você falou de idosos, mas a Dani foi diagnosticada aos 36 anos, uma menina, né, Dani? Um dos casos mais novos que a gente teve foi diagnosticado aos 17. Assim, a gente está falando muitas vezes do que chama atenção, que é a exceção. A regra é acima de 50, óbvio. É o mais comum. Mas é multifatorial. Não é uma causa só. Você pode pensar que tem um fator genético? Tem, mas os genes sempre estão aí. Por que agora estão aflorando mais os diagnósticos? Acho que a exposição está maior. Não só o tempo de vida, mas também a exposição a fatores mais estressantes, mais oxidantes, mais agressivos, que acabam desencadeando e ligando esses genes que estavam adormecidos. Acho que não é só uma questão de idade ou uma questão só de ambiente. Acho que é uma junção das duas coisas. Uma população que cresce, uma população idosa que cresce, ao mesmo tempo, fatores ambientais. E tem outro fator também, né? 2 ou 3 gerações. Muitas das causas de, por exemplo, uma explosão de uma doença numa certa geração é porque 2 ou 3 gerações atrás, essas gerações se expuseram a fatores que provocavam essa doença. Só que aquela geração já estava, digamos assim, madura, mas transmitiu aqueles genes expostos a esses fatores e na segunda ou terceira geração, essas doenças explodem. E a ciência já sabe que fatores são esses que podem causar o Parkinson? Tem fatores conhecidos, assim, por exemplo, tem um agrotóxico, que felizmente é proibido no Brasil, que é um exemplo, né, de um fator ambiental. Mas parece que fatores múltiplos estariam mais relacionados. A maior urbanização, a maior exposição à poluição, a maior exposição a fatores tóxicos contínuos, né? As pessoas hoje em dia têm mais exposição e são mais inflamadas, mais alérgicas, o ambiente é pior.
Mas não é só isso também. Talvez um pouco do passado, quando não havia essas resoluções de controle mais rígidas com relação à exposição a substâncias e a produtos e a condições ambientais que fossem irritantes, que fossem provocados, naquela geração não fez esse efeito, mas fez efeito nas gerações seguintes. Isso aconteceu em vários momentos do mundo. E existiu um grande momento no mundo, foi pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve um grande crescimento do bem-estar, grande crescimento das pessoas viverem bem e acabaram se expondo a produtos excessivamente industrializados, exposição a substâncias que sabidamente são substâncias tóxicas, substâncias que são deletérias para o organismo quando expostas de forma contínua. E essa exposição, ela acabou refletindo um pouco naquela geração, provocando algumas doenças, mas refletindo nas gerações seguintes também. Meu Deus, pensando assim, a gente tem que ficar até assustado, né? Porque quantas coisas foram criadas da Revolução Industrial até agora e que a gente vai fazendo uso, que não está percebendo efeitos nesse exato momento, alguns a gente percebe, mas que podem fazer efeito lá na frente. Isso é sério, né? Você tem algum caso de Parkinson na sua família, Dani? Não, não tenho nenhum caso, mas assim, eu tenho vários conhecidos e amigas também que têm Parkinson e têm histórico familiar, né? E que são pessoas que foram acometidas na fase jovem, né? Após os 30 anos. Então, assim, eu conheço várias pessoas que têm casos de familiares com Parkinson também. Então, assim, é algo assim, é meio aleatório, mas assim, uma coisa que o doutor confirma se eu estiver correta, mas é que o gatilho tem um gatilho emocional, né? Então, a maioria das pessoas, 99% das pessoas associam o início da doença, os sintomas motores, na verdade, a um gatilho emocional. É uma doença autoimune? Não, nem sempre pode ser classificada. É uma doença... Isso que eu falei tem um carimbo, digamos assim, chamado epigenética. Epigenética é aquilo seguinte, todos nós carregamos genes para câncer, nem todos vão ter câncer. Esses genes, eles precisam estar ativados. E numa conjunção gênica que facilite ter essa doença e que propicie. Isso daí nem sempre é de uma geração só, às vezes é passado, gerações de gerações. Então, se você ter uma geração única que tenha uma história familiar forte, indica que naquela família tem um gene que propicia. Só que na população geral, esses genes estão diluídos. O que está acontecendo agora é que mais gente está manifestando proporcionalmente a doença. Ou seja, mais pessoas por faixa etária são diagnosticadas com Parkinson do que no passado. Isso não tem a ver só com o ganho da perspectiva de vida, mas tem a ver também com essas exposições que vão se transferindo. Isso chama-se epigenética, né? Que é a genética exposta ao meio ambiente. E esse meio ambiente ativa aquele gene deletério ruim que estava amortecido. O Parkinson ainda é uma doença em estudo? Ainda precisamos de muitos anos para a gente chegar a algumas conclusões? Tem muita coisa ainda para se saber sobre Parkinson, né? Principalmente em relação às causas. E, inclusive, o Michael J. Fox, né, que é aquele ator canadense que fez muito sucesso com a trilogia De Volta para o Futuro, ele tem um instituto, né, uma fundação Michael J. Fox nos Estados Unidos, que angaria fundos, né, para investir só em pesquisa. Ele já tem feito isso há muitos anos e, graças a Deus, assim, através desse projeto dele, muitas coisas foram feitas e já ajudando também no desenvolvimento de novos medicamentos, tratamentos, etc. Mas ainda a gente não sabe se estamos longe da cura ou não. Mas assim, a expectativa é que estejamos, né? A gente tem esperança que isso aconteça logo, porque... Dani, do seu diagnóstico para cá, algumas coisas já mudaram? Hoje, por exemplo, você já tem acesso a algum medicamento, algum tratamento diferente do que era no começo? Sim, teve 2 medicamentos que durante o meu... depois do meu diagnóstico, que eu mudei, introduzi, que não tinha, né, quando eu recebi o diagnóstico. Então, assim, os meus sintomas começaram aos 30 anos, mas o meu diagnóstico só saiu aos 36.
Isso também houve uma mudança, né? Casos de pessoas mais jovens, reduziu o tempo o tempo de demora para o diagnóstico. Porque antigamente era, em média, 6 anos, para quem tem menos de 50 anos. Hoje já essa média já baixa para uns 4 anos, mais ou menos. Mesmo assim, é muito tempo, né? Porque nesse período, assim, a minha condição piorou bastante. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava tomada de sintomas, não era só... E eu não tenho tremor, né? Assim, eu tenho muito pouco tremor hoje, mas na época eu não tinha tremor, era muita rigidez e lentidão. Então as pessoas achavam que eu era calma, mas era já um sintoma do Parkinson que estava me prejudicando bastante. Aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu já não conseguia lavar meu cabelo sozinha, colocar roupa de botão já era difícil também. Então, assim, várias coisas que Já estava evoluído, porque aí a doença já estava instalada ali há uns 6 anos, né? Isso. Mas eu vou deixar uma perguntinha no ar. Eu quero saber quais são os primeiros sintomas da doença e quais foram os seus primeiros sintomas. Vocês me respondem já já, tá bom? Vamos voltar lá, doutor e Dani. Primeiro, doutor, né? Quais são os primeiros sintomas de forma geral do Parkinson, assim? Vamos lá. Dormir mal, perder o olfato, alterar o intestino, mudar a oleosidade da pele, alteração e oscilação de humor. O que causa isso? Um monte de coisa. É isso que eu tô Até a vida pensando. moderna. Menopausa. A pessoa tá na menopausa, vai ter tudo isso. É confuso para chegar ao diagnóstico. Esse é o problema. O problema é que quando surgem os sintomas, né? Motores. Do movimento, que afeta realmente o movimento, como o tremor, mas principalmente, pessoa com Parkinson pode não ter tremor, mas ela vai ter lentificação e rigidez. Já está lá na frente, no estágio Está avançado. lá na frente. Dani, quais foram os seus primeiros sintomas que chamaram a sua atenção? Então, o primeiro sintoma motor foi uma leve vibração na mão esquerda, porque na época eu trabalhava com pesquisa científica e fazia intervenção cirúrgica em animais de pequeno porte. Então, eu comecei a ter dificuldade no movimento fino, né? E aí isso começou a me incomodar, depois pegou meu braço, eu comecei a sentir no braço esquerdo, depois o direito, aí veio a lentificação e eu tinha partes do corpo que ficavam rígidos, então tipo a perna. Aí eu concentrava, né, para tentar relaxar, assim que eu conseguia relaxar a perna, enrijecia outra parte do corpo. E aí foi avançando, sabe? Mas assim, isso tudo que o doutor falou, de prisão de ventre, oscilação de humor, um sono muito ruim, eu já tinha há muito tempo. Né? Mas assim, a gente só vai saber que faz parte do quadro depois que surgem os sintomas motores. Aí já foi mais de 60%, né, dos neurônios dopaminérgicos da área que é responsável pelo controle motor. Se a pessoa conseguisse detectar antes, quando começasse esses primeiros sintomas, estou dormindo mal, estou com constipação, não consigo evacuar, irritabilidade, se ela conseguisse fazer, não sei, um rastreio, descobrir que é Parkinson, tem alguma coisa que possa ser feito que vai ajudar muito? O problema é que aquelas áreazinhas do cérebro que são acometidas pela doença, que destroem as células nervosas que produzem a dopamina, elas podem até ser diagnosticadas como um exame de uma ressonância magnética, por exemplo, que faça essa leitura, ou então com um exame de ultrassom que o médico saiba fazer. O problema é que isso não garante que tenha Parkinson. Os marcadores que a gente tem hoje em dia são indicativos, mas eles não são taxativos. Então, né, você ter um marcador não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Mas, assim, complementando o que o doutor falou, algo para, tipo, prevenir, digamos assim, atividade física. Praticar atividade física é a única coisa que pode retardar a progressão da doença ou até evitar para quem não tem ainda, entende? Nossa, desculpa. Você quer viver melhor? Viva bem. Quer viver melhor? Viva bem. E viver bem não é viver na preguiça deitada no sofá, não. É fazer atividade física, é fazer uma alimentação equilibrada, balanceada. Agora, com o Parkinson, é difícil, mais difícil fazer atividade física, Dani? Muito. Dependendo da pessoa, assim, eu, por exemplo, sinto muita dor. Então, para mim é muito difícil. Eu tenho muita fadiga, muita dor. E isso acaba me prejudicando, mas assim, eu também eu acho que às vezes eu fico querendo demais, porque esse ano eu vou completar 21 anos com a doença, né? Então, mas assim, eu não posso deixar passar, eu tenho que sempre manter essa questão da atividade física, porque realmente quando eu paro eu sinto uma diferença muito grande, prejudica muito a minha qualidade de vida. E que tipo de atividade física você faz? A minha última atividade física era boxe sem contato.
Ah, você fazia boxe. Mas era um boxe assim adaptado para a minha condição e eu fazia só com o professor, eu e ele, sabe? Então assim, ele ia de acordo com o meu ritmo. Então quando eu entrava em off, né, que é passo efeito da medicação, ele já fazia um movimento, eu fazia às vezes sentada ou com movimentos mais leves, sabe? Assim, para não me exigir muito, mas então ele ia de acordo com o meu ritmo. Se eu estava bem, ele exigia mais. E assim a gente foi fazendo e para mim foi muito bom mesmo, me fez muito bem. É algo que trabalha a musculatura praticamente do corpo todo e isso é muito importante. E hoje, como uma paciente que tem o diagnóstico de Parkinson, você luta para que outros pacientes consigam o acolhimento e o tratamento adequado, né? Como é que tem sido isso? Bom, é complicado porque assim a gente está desde 2017 que através do Vibrar eu tenho me envolvido com essas questões, né, de políticas públicas e a gente tinha perdido, né, o direito de acesso ao medicamento gratuito pelo programa de farmácia popular. A gente conseguiu resgatar isso em 2018, depois em 2023 a gente perdeu em parte, né, esse direito. Então, é como se principalmente pessoas com idade inferior a 50 anos, que têm muita dificuldade, né? O governo parece que nos culpa por ter a doença, sabe? É algo muito complicado. E aí, recentemente, a gente entrou com a proposta do cordão do Tulipa Vermelha para facilitar a nossa identificação, porque além de tudo isso, assim, de a gente não ter um acesso facilitado, né, para o tratamento adequado, que envolve várias questões, não é só medicamento, né? Tem atividade física, tem fisioterapia, tem terapia com psicólogo, tem a parte de alimentação, né, nutricional. Então, tudo tem que ser muito bem arquitetado e individualizado para cada pessoa, porque a doença de Parkinson é uma doença muito personalizada, né? Cada um tem o seu. Os médicos até dizem que é igual a impressão digital, cada um tem o seu Parkinson. Você não vai encontrar um paciente idêntico ao outro. Então, esse cordão aqui a gente tem, começamos, a proposta dele foi em 2023, a primeira cidade que foi aprovada foi em Agudos, né, que teve a lei municipal aprovada, e agora está tramitando em Brasília, que é uma proposta de lei do senador Romário, para alterar a lei 14.606 para incluir o cordão, né, porque a lei 14.606 de 2023 é para campanha de conscientização, né, que é no mês de abril, que a gente faz esse trabalho mais intenso. E agora a gente está tentando implementar, o senador veio com essa proposta de implementar essa lei com a identificação do cordão, porque o cordão de giração não nos identifica, né? Na verdade, assim, acaba causando confusão, porque a nossa maior restrição quando a gente está em público é motora, né? Então, a dificuldade para andar, lentidão no movimento. Então, assim, a gente, com o cordão de tulipa vermelha, facilita muito isso. E a gente está querendo fazer com que isso realmente seja efetivo no Brasil para identificar essas pessoas, para que elas tenham não só os direitos garantidos de atendimento prioritário, mas também um acolhimento e de acordo com as necessidades que a gente precisa, né? Quando a gente, por exemplo, trava na rua ou tem dificuldade de dar início à marcha. E isso é a nossa esperança e eu estou levando essa proposta também para um congresso nos Estados Unidos. Que ótimo, maravilha. E em relação à ciência, né, os seus grupos de estudo, a classe médica, quais são as suas principais lutas, doutor? Assim, as pesquisas vão e voltam, né? Lembra, uns 15 anos atrás, célula-tronco era o auge, né? Depois desapareceu e agora está voltando, reconfigurada, né? A medicina é uma ciência de verdades que vão e voltam. E os medicamentos em si, eles são importantes não só para poder manter a pessoa com Parkinson bem. A gente precisa focar em identificar os fatores que desencadeiam e tratar a doença. A gente tem medicamentos que estacionam e melhoram os sintomas, mas ainda não tem medicamentos que tratem a doença, cura. Esse é um dos grandes desafios. Isso aí vai envolver uma pesquisa muito grande, né? E aí tem que ter alguém com interesse. Fazer uma pergunta capciosa aqui. Vocês que conhecem bem, a indústria farmacêutica tem interesse em descobrir um medicamento que acabe com a doença? Bom, me permita citar. Teve o Paulo José, lembra do ator Paulo José? Também de Parkinson. Uma vez numa entrevista ele comentou que parece que existe um esforço mundial para manter a pessoa com Parkinson bem, mas não manter a pessoa sem Parkinson.
Então, não sei dizer, talvez até porque não se sabe ainda quais são todos os mecanismos envolvidos, onde você pode quebrar essas barreiras, esses processos que vão induzir a formação do Parkinson. Mas tem vários laboratórios no mundo estudando isso, porque está impactando muito, sabe? E precisa ser modificado. E que seja modificado, e logo, né? Vou deixar uma perguntinha aqui no ar. Você disse que o Parkinson começa afetando questões do cérebro, neurológicas e tal. Tem alguma perda cognitiva? Você responde já já, tá bom? Vamos lá, de volta aqui com os dois queridos. Eu deixei uma pergunta aqui, né, tanto para a Dani quanto para o Dr. Kleber, que é a questão cognitiva, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Eu acho interessante quando a gente tem uns casos assim, a gente encontra um cego e a gente fala alto com ele como se ele fosse surdo, né? Ou não fala com ele como se ele não pudesse escutar. Já perceberam isso? E no Parkinson, às vezes as pessoas acham que existe uma deficiência cognitiva. Existe, doutor? Pode existir. Assim, teve uma fase em que alguns medicamentos mais antigos parece que induziam, parece não, com certeza induziam isso. Os medicamentos são usados hoje em dia mais como exceção. Mas não é só isso. Quando se passou a investir no tratamento da pessoa com Parkinson, não somente no sintoma com Parkinson, ou seja, se deixou de se usar somente medicamentos e tentar inserir essa pessoa na melhor qualidade de vida possível, o declínio cognitivo que pode estar associado ao doença de Parkinson reduziu. Então, não é um destino. Pessoa que tem Parkinson vai ter declínio cognitivo. Pessoas que não têm Parkinson podem ter declínio cognitivo. Sim, você estava falando e eu estava pensando, se não for uma pessoa bem assessorada, que tenha um tratamento multidisciplinar, ela pode acabar ficando isolada em casa, porque começa a ter dificuldade de mobilidade, então acaba não saindo, aí com isso acaba não socializando, aí acaba deprimindo e acaba tendo déficit cognitivo, vai declinar. No seu caso, como é que tem sido, Dani? Bom, quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, né, aí eu entrei em desespero na época, chorei muito, não quero ficar demente e tal. E aí comecei a fazer muita coisa, assim, tipo, trabalhar bastante meu cognitivo, mesmo assim, estudando, lendo bastante. E agora eu faço também Supera, né, que é um exercício para o cérebro, ginástica para o cérebro, que me ajuda bastante. Então, eu estou sempre me mantendo ativa, não é só o corpo e não é só medicamento. Então, a gente tem que tratar mesmo, como o doutor disse, o todo. A questão emocional também é muito importante. Então, eu faço terapia. Aí tem gente que fala assim, o que você passaria de mensagem para as pessoas? Eu falo assim, façam terapia. Porque às vezes você pode tomar o remédio que for, fazer atividade física que for, fazer tudo direitinho, mas se o seu emocional não estiver bem, não funciona, não atinge o objetivo como deveria ser. Então, eu acho que o emocional... E as pessoas têm uma resistência muito grande de lidar com essa questão, fazer terapia. Existe ainda um preconceito. Então, mas assim, para mim é fantástico, me ajuda muito fazer terapia, que me ajudou a lidar também com as minhas questões, que obviamente eu tenho ainda, né, porque a doença ela não estabiliza. Então, cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisinha nova. Então, a gente tem que se reinventar todos os dias. Esse é um grande desafio de viver com Parkinson. Perfeito. Agora, você que está junto das pessoas que têm Parkinson, né, e tem dado esse apoio todo, sabe que nem todas têm facilidade financeira para fazer uma terapia, né? Eu acho terapia fantástico, mas ainda é caro para a grande maioria das pessoas. Existe grupo de apoio gratuito para quem tem Parkinson? Sim, tem grupos também, universidades que oferecem, né, o tratamento gratuito, tem comunidades de igreja, tem também grupos de apoio de pessoas com Parkinson que também são poucos, mas que oferecem esse tratamento, né, esse suporte emocional para as pessoas com Parkinson, mas assim também participar de grupos de WhatsApp, isso tem sido muito bom também para muita gente. E aí eu participo de alguns, conheço muita gente com Parkinson, inclusive gente com menos de 50 anos que tem. Aí tem grupos, tem um grupo recente que foi criado no Nordeste, lá na Paraíba, A Vida com Parkinson e Superação, também está fazendo um trabalho incrível, parceiro aí do Vibrar. E aí tem várias pessoas também que atuam no Vibrar, que ajuda bastante nesse sentido. A Dani fala do Vibrar, é o Vibrar com Parkinson, Isso. né? Que é a rede social dela.
Vibrar com Parkinson, tudo juntinho. Quero que você entre lá, porque tem muita informação. Ela está sempre postando assuntos novos. E ali você já tem a chance de se conectar com pessoas que estão na mesma condição que você. Isso é super importante. A Tati está perguntando, e a vacina que está em estudo, tem algum avanço? Tati, do Rio de Janeiro, um beijo para você. Tem, assim, vai ser... Aí existe um detalhe, existe uma proteína que intoxica essas células nervosas e que destrói essa célula. Só que já se descobriu o caso de Parkinson que não foi provocado por essa toxina, mas por outra. Mas se você conseguir controlar essas, daí você já vai conseguir controlar 75% das pessoas. Então tem um avanço, sim, e esses são os avanços que a gente precisa ter. A gente incentiva para que se tenha para curar doença. E tem uma coisa... Quem tem Parkinson pode tomar a vacina e vai ter benefícios? Esse é o detalhe. Quem tem Parkinson, essas células, 85% delas já foram destruídas. Quando começam os sintomas, a gente tem que também buscar alguma coisa que regenere isso, que recupere essas funções. Então, a vacina seria para quem acabou de receber o diagnóstico ou para quem nem teve o diagnóstico? O principal intuito da vacina serão nas fases iniciais do diagnóstico, pessoas recém-diagnosticadas. O ideal é fazer isso antes de começar os sintomas motores, mas a gente ainda não tem marcadores fiéis para isso. Mas, assim, é um caminho. É um desafio, né, gente? Olha, o Sérgio Lopes diz assim, oi, meu nome é Sérgio, tenho 63 anos e fui diagnosticado com Parkinson há cerca de 3 anos. O que mais tem me incomodado não é nem o tremor, mas a lentidão para fazer coisas simples, como me vestir ou até escovar os dentes. Eu sinto que meu dia rende menos, isso tem me deixado frustrado. Existe alguma forma de recuperar um pouco dessa agilidade ou isso tende a piorar com o tempo, Dani? Bom, depende do tratamento dele. No meu caso, eu tenho muitas oscilações durante o dia. Então, eu tomo a medicação, aí a gente fala on-off, né? Que é on quando está sob efeito da medicação e off quando passa. Quando eu estou no on, eu tenho muita agilidade, eu fico muito bem, né? Mas isso não é um padrão para todos os pacientes. Tem pacientes que eles melhoram um pouco, tem uma melhora com o efeito da medicação e depois que passa o efeito, volta provavelmente como o estágio do Sérgio. Eu já, na verdade, tenho picos, então eu fico muito bem, aí depois passa o efeito do remédio, eu fico muito ruim de travar praticamente total, de não conseguir, atualmente de dificuldade até de sair do lugar para andar. Mas, assim, de repente, ele precisa, acredito eu, que ele poderia passar no médico para revisar a medicação dele. Porque tem formas, né, além da medicação, atividade física, fisioterapia, que pode ajudar bastante nisso aí também. Você também sentiu que você estava perdendo tempo, que seu dia não estava rendendo? Não, atualmente, assim, é bem difícil, porque o efeito da medicação tem passado cada vez mais rápido. Então, agora o doutor está otimizando também o meu tratamento, estou introduzindo um outro medicamento para melhorar aí essa resposta da medicação, porque já são 21 anos com Parkinson. Mas, assim, você tem que trabalhar, como eu disse, muito a cabeça, sabe? Muita cabeça, porque né? realmente essa sensação de incapacidade, a frustração de não conseguir seguir o ritmo das outras pessoas, isso é muito forte e muito evidente mesmo para quem tem Parkinson. A Luciana Lima diz, boa tarde, meu pai foi diagnosticado recentemente com Parkinson e desde então ele mudou muito o comportamento, está mais calado, triste e até evitando sair de casa. Eu queria entender se isso faz parte da doença ou se pode ser uma depressão associada e como a família pode ajudar nesse momento sem invadir o espaço dele, doutor. Depressão pode ser um dos sintomas de Parkinson, só que não é somente isso. Muitas vezes essa depressão é um luto pela perda da sua capacidade que a pessoa até há pouco tempo enxergava ter. Isso é complicado, mas assim, o grande foco é ressocialização. A atividade física não é só para poder mexer os músculos, as articulações, ela socializa. A pessoa interage mais, ela participa mais da vida social. Então, buscar quebrar um pouquinho as inércias é o ideal, claro, rever a medicação, às vezes você tem que introduzir um antidepressivo para tirar a pessoa daquela condição de incapacidade de sair do seu lugar. Para daí, mesmo ela deprimida, ela fazer alguma coisa e conseguir quebrar esses padrões de inércia. Perfeito. A Luana Macedo diz, Dani, também sofro com a doença e mais forte que as dores, há o preconceito. O que você faz para driblar os olhares maldosos? Isso acaba comigo. Então, isso também, eu passei por esse processo no início, eu morria de vergonha, qualquer coisa que as pessoas falavam, eu chorava. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, né, diante
toda essa questão, ou eu ignoro ou eu chego e falo assim, às vezes tem pessoas que olham muito, né? Porque eu tô diferente, eu não sou uma pessoa normal, assim, tipo, comportamento motor igual de outras pessoas. Então, assim, é comum. Hoje em dia eu uso bengala, né? Quando eu tô em off. E as pessoas olham, é natural. Então, assim, se olha muito, eu falo assim, quer falar comigo? Quer saber alguma coisa? Pode me perguntar. Eu deixo aberto para a pessoa me perguntar. Mas, assim, isso tudo é a cabeça mesmo. Então, assim, fazer terapia para tentar aprender a lidar com isso, porque isso vai acontecer. Como também vai acontecer de pessoas serem super solícitas, acolhedoras. Já teve muita gente que já me ajudou na rua em momentos que eu travei ou que eu estava com dificuldade de pegar alguma coisa. Então, assim, dá a oportunidade da pessoa também ser boa com você. E não ter vergonha, a gente não tem culpa de ter Parkinson. E em relação à Luciana, se ela quiser me chamar no Vibrar, no inbox do Instagram, eu posso dar alguns conselhos para ela para tentar ajudar o pai dela nesse sentido. Porque realmente é muito comum as pessoas com Parkinson viver esse luto, né? Porque, na verdade, você tem que se reinventar, você renasce em vida. Então, assim, eu lembro muito bem que quando eu fui confirmar meu diagnóstico, eu perguntei para o médico. Eu falei, então tá, doutora, eu tenho Parkinson, né? Já que ele tinha confirmado, eu falei, então eu vou tomar o remédio e vou voltar a ser a Daniele de antes. Ele falou, não, não vai. Então, na verdade, ali eu estava enterrando uma Daniele e tendo que recriar outra, em vida. Isso não é fácil, né? Tem gente que fala assim, eu consegui, mudei. Não, para mim não foi fácil, foi muito difícil. Mas a gente tem que... E tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu choro. E é natural, faz parte, eu não me sinto culpada de chorar. Mas eu não fico direto na cama, tem que levantar, tem que mexer, tem que agitar, tem que ajudar outras pessoas, enfim. Isso é importantíssimo para a gente se manter um mínimo de qualidade de vida. Encontrar propósito, né? Para Exatamente. continuar lutando, porque é desafiador, mas a vida está aí. Exatamente. E E aí realizando sonhos. Você com certeza tem ajudado muita gente. Inclusive, um dos sonhos eu realizei aqui, né? Que foi cantar no seu programa no passado. Aqui, gente, para todo o Brasil e para todo o planeta através do YouTube, maravilhosa. Não ficam lá essas coisas, mas assim, eu fiquei muito realizada, fiquei muito feliz. Foi muito lindo. E eu te agradeço Olha, por isso. Eu é que agradeço sempre a sua presença aqui. Eu quero convidar você que precisa de um apoio para entrar no Vibrar com Parkinson. Não fique só, né? Sozinho eu acho que você fica realmente muito abalado. E no grupo, conversando, você vai encontrar o acolhimento necessário. Vibrar com Parkinson. E o Dr. Kleber Duarte, que é neurocirurgião, que tem tanta experiência com Parkinson, também pode te ajudar. Ele está no DR Kleber Duarte, médico de verdade, médico sério, tá? Médico bom. Então, pega esses 2 contatos e vamos em frente, porque a vida continua precisando de você. Até a próxima. Seja sempre muito bem-vindo, tá bom, Dani Lindana? Seja sempre muito bem-vinda. Foi inevitável fazer as contas, eu estou impressionada com a sua jovialidade, apesar da idade, porque você contou aí que você está há tanto tempo com Parkinson, mas você continua uma menina de 30 e poucos. A única coisa boa do Parkinson é diminuir a formação de rugas. Então, tá ótima, tá linda.